Fala, rapaziada, vocês estão me ouvindo bem? Vou até colocar o fone aqui pra não cortar o áudio. Peraí que tá pegando o áudio da TV. Calma aí. Vamos lá. Deixa eu colocar o fone pra não ter interferência na live. E aí, rapaziada? Chorando nos comentários, apareça aqui pra gente conversar. Bem, eu coloquei no tema polêmica porque é mais fácil colocar polêmica, né, do que escrever a palavra, né, porque às vezes pode o Instagram detectar e acabar derrubando a live, né. Mas vamos lá. Existe uma hipocrisia muito grande dentro do mundo do fetiche, tá? Uma hipocrisia não só dentro do mundo do fetiche, mas de pessoas que não conhecem, não sabem das coisas que rolam dentro do fetiche. Inclusive, um tema mais pesado sobre isso é o raciplay. O que é o raciplay? O raciplay, ele é o fetiche que, para pessoas que não conhecem, para pessoas que não sabem o que é, vão falar que é racismo. Lógico, ele é um fetiche, obviamente, da gringa, é um fetiche que tem muito mais repercussão na gringa do que no Brasil, né? No Brasil ele não é um fetiche tão conhecido, que é o fetiche do raciplay, que é um fetiche que significa, traduzindo ao pé da letra, do inglês para o português, corrida das raças, ou corrida de brincar de corridas, né? Brincar de corridas, raciplay. Só que ele é algo muito mais obscuro, é algo muito mais obscuro dentro do mundo do fetiche, né? Então, quando a gente fala de raciplay, a gente está falando de, normalmente, uma snow bunny, né? Só corrigindo aqui uma coisa que eu falei na última live, que eu falei errado. Eu falei, o ser humano ele é herbívoro, né? Não, o ser humano ele é onívoro, né? Não é herbívoro. Herbívoros são as vacas, são os animais que têm intestino maior, se eu não me engano. Quem for biólogo aí, por favor, me corrija, que eu sou de exatas, eu não sou de humanas. Então vamos lá. Então o que acontece? Eu postei um vídeo comentando sobre um caso que aconteceu, né, da semana passada, que já tem um monte de pessoas que ficam com essa frescura de ficar defendendo causa animal, né? Fica com puta mimimi do caralho, uma choradeira do caralho, essa é a verdade. Um puta drama, porque matou um animal, porque não sei o quê. E tem diversas escalas que isso acontece, né? A gente pode citar aqui um peão de rodeio. Quando acontece um peão de rodeio, muitas pessoas vão alegar que o peão de rodeio você está maltratando o animal. Lá você fazer uma montaria ali em cima de um boi, e se eu não me engano, esse boi ele não é castrado. Esse boi não é castrado justamente para ele ter mais testosterona, mais hormônios para ser mais agressivo e dar mais espetáculo no show. Então, essas pessoas, elas militam sobre todo tipo de coisas que envolvem animais. Se você for uma pessoa que você come carne e você posta um vídeo comendo carne, você vai ofender essas pessoas. Se você é um cara que você não é vegano, você não é vegetariano, você critica uma pessoa que é vegetariana, você vai receber um hate por causa disso. E por aí vai. Agora, a esfera que isso se escalou, a esfera com que isso foi aumentando, foi, como eu disse, as pessoas têm uma péssima mania de problematizar tudo. E quando não consegue problematizar, começa a partir para os ad hominems, para os shamings, para as ofensas à pessoa que está dando a mensagem, está transmitindo a sua mensagem, dando a sua opinião do que acha a respeito. Afinal de contas, eu não sou obrigado aqui chegar para vocês aqui e achar que um cachorro ele é mais importante do que um ser humano. Não é.
Ou que um ser humano é mais importante do que um cachorro, vice-versa. Toda vida importa. Toda vida importa. O errado do ser humano é fazer a humanização de animais. A domesticação de animais. Esse é o errado. Eu canso de falar isso, por quê? Porque tem muitas pessoas por aí que dão mais valor para um animal do que para um outro ser humano. Um outro ser humano que é igual a você. É uma mesma espécie que você. Digamos assim. E as pessoas são seletivas quando se tratam de animais. Porque se for um animal que não é fofinho, não é bonitinho, é um animal esquisito. Pode ser até animais marinhos aí. Uma estrela do mar, se não me engano. É um animal marinho. Não vai ter toda essa... Vai ter, lógico, a galera que defende as tartarugas. Não joga canudo na praia, né? Use sacola plástica para não degradar o meio ambiente. Essas frescuraiadas toda aí. Né? Que o ser humano inventa para querer se engajar em alguma causa e fazer parte de um grupo, certo? Agora, você desumanizar um ser humano por causa de uma atitude, eu acho isso muito errado. Eu acho isso muito errado. É errado demais, cara. É errado demais porque todo ser humano, você não conhece a pessoa que está fazendo aquele vídeo, você não conhece a vida daquela pessoa, você não conhece o que a pessoa faz no seu dia a dia, você não sabe das coisas que acontecem da vida da pessoa, para você julgar, para você falar coisas que você não sabe, né? E dentro do conteúdo BDSM, de fetiche, tem muita coisa errada, se eu for parar para pensar. Muita coisa errada. O exemplo que eu dei aqui do Race Play, que é o tema da live praticamente, que eu coloquei polêmica, mas vai ser o conteúdo relacionado a Race Play, é justamente isso, porque o Race Play é uma mulher branca no Snow Bunny, a maioria das vezes, né? É uma mulher branca, que a gente fala que é Snow Bunny, e essa Snow Bunny, que é o coelhinho da neve, ela é uma mulher que só faz relações sexuais com os homens negros, com os homens pretos, né? Que tem aí a galera também do dele, né? A galera do pronome neutro aí, que vai ficar falando que tem que falar a palavra certa. Negro é uma coisa, preto é outra. Né? Essas idiotices também de raça que não faz o mínimo sentido. Só que dentro do fetiche, tem isso. Tem essa galera que faz o Race Play. E o Race Play, na maioria das vezes, ele é muitas vezes cometido por um cara branco, e o cara tem essa tara, esse desejo de ver uma mulher branca sendo dominada por um cara negro. E muitas vezes quem enaltece isso são os próprios caras brancos, na sua grande maioria. E aí que tá o problema, se a gente for parar pra pensar. Porque as pessoas, elas são... 99% aí das pessoas são emocionais. 0,1% das pessoas são lógicas, são racionais. Que são os matemáticos, são os físicos, são as pessoas que têm lógica nas coisas, pensa para raciocinar, para fazer as coisas. Né? São as pessoas que são psicólogas, têm um pouco mais de racionalidade. Né? O filósofo, ele é um cara que ele tem essa importância no mundo das ideias, no campo das ideias, de discutir o metafísico. Então, o Race Play, ele é algo que envolve isso, e as pessoas não entendem. Aí daqui a pouco estoura na mídia aí, fulana foi presa por racismo, fulana foi presa por praticar racismo, porque ofendeu um homem negro, porque xingou um homem negro. Dentro da cultura do BDSM, do fetiche, do Race Play, que é o fetiche de você praticar um racismo, existe isso. Muita gente não sabe. Eu tenho certeza que a maioria da população não sabe disso daí. A maioria da população não faz a mínima ideia que existe esse tipo de fetiche. É um fetiche. Então eu estou saindo da parte dos animais e estou entrando na parte humana. Qual que é o problema disso? Um cara que é branco, ele vai se sentir ofendido. Até um cara que é negro também, porque muitas vezes o negro ele só é visto pela parte física, não pelo intelecto.
Então, a maioria dos negros, as pessoas quando vê, as pessoas associam força, violência, agressividade, virilidade, muitas vezes. Na maioria das vezes é virilidade, agressividade e nada de lógica, sabedoria. Um cara que é... Ninguém enxerga um negro, na maioria das vezes, como um cara inteligente. É sempre por esse estereótipo. Por quê? Graças à pornografia. Graças à pornografia. Graças a esse tipo de conteúdo que existe dentro do mundo do fetiche, que é o raciplay. Então, eu vejo muitas pessoas ignorando isso, fazendo de conta que isso não existe, né? E não se aprofundam nesses temas, porque isso daí é algo que existe, é muito real, e acontece muito lá nos Estados Unidos. Aí a gente entra em BLM, que é o Black Lives Matter, vidas pretas importam, vidas negras importam, né? E tem uma derivada disso, que é o BNWO, ou Black Cat, enegrecido. BNWO, Nova Ordem Negra Mundial, significa isso, tá? BNWO. Se vocês pesquisarem isso, vai aparecer um monte de conteúdo adulto enaltecendo a raça negra, a raça preta, por um atributo sexual e não por outras qualidades, tá? E isso, muitas das vezes, quem é enaltecido geralmente é os homens, porque as mulheres acontece da mesma forma, só que para as mulheres é ainda pior, tá? Para as mulheres é ainda pior do que para um cara que ele é negro, um homem negro. Então existe tudo isso dentro do fetiche, dentro da nosso topo da nossa cadeia alimentar da raça humana, existem essas coisas. E aí que vai existir o alfa, vai existir o beta, e aí que entra discussões que as pessoas misturaram muita coisa, falando da Red Pill, falando que a Red Pill ela é um conteúdo misógino, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, a mulher pode praticar misandria. A mulher pode ser misândrica. Daí ninguém fala nada. Né? Então, o que acontece? Dentro dessas práticas do fetiche, que eu citei aí, que é o raciplay, e continuando a polêmica envolvendo animais, como eu expliquei, essas pessoas, elas são um mimimi, eu vou repetir isso sempre, pra mim são um puta mimimi do caralho, uma choradeira, né? Uma choradeira do caralho esse negócio de... Agora estão caçando todo mundo que postou vídeo no YouTube, todo mundo que postou vídeo no YouTube aí, matando galinha, pisando, destroncando, e aí eventualmente são quase, na grande maioria, são mulheres que fazem isso, tá? São mulheres que fazem isso porque homens pedem pra fazer, porque tem homem por trás, né? Tem homem por trás que pede essas coisas. Então o que acontece? A mulher vai lá, grava, muitas dessas mulheres dá pra ver que elas não têm instrução nenhuma. São mulheres que não têm instrução nenhuma, é uma dona de casa. Teve até gente que postou falando que tem pessoas que recebem Bolsa Família, auxílio do governo. Só que ninguém tá com dó. Agora o erro disso aí é o quê? É a pessoa ainda fazer o que fez e gravar um vídeo pedindo desculpa. Sem procurar um advogado, sem procurar um órgão competente para ajudar essa pessoa. Porque ela pode sofrer retaliação da onde ela mora, ela pode sofrer retaliação quando ela vai fazer qualquer coisa no dia a dia. Se bem que eu acho que a bolha da internet ela é uma coisa, fora da internet é outra. Então dentro da internet as pessoas costumam ser valentes, xingar, ofender e falar um monte de besteira, mas pessoalmente ninguém fala nada. Pessoalmente todo mundo fica pianinho, né? Todo mundo fica pianinho, porque esse conteúdo de abate existe, que eu me recordo, a primeira vez que eu vi um vídeo desse tipo foi em 2019, 2018, lá atrás. Eu ainda falei, isso aí um dia vai dar merda, vai ter gente que vai dar uma de Luísa Mel aí, vai dar um BO do caralho. Eu falei isso lá atrás, pensei isso comigo. Em 2018 eu acho que eu nem gravava conteúdo pra internet. Eu gravava, mas não era como criador, né? Eu gravava mais pra mim mesmo, e sei lá, nem gravava, acho que eu só postava foto mesmo. Enrolei meu dia a dia. E aí o que acontece? Eu vi esse tipo de conteúdo e eu falei, isso porque tem pessoas que são sensíveis. Tem pessoas que estão aí compartilhando o meu vídeo no X, né, compartilhando minha postagem do YouTube no X, falando que eu chamei a galera de mimizenta, e a galera tá lá me xingando, me ofendendo, falando um monte de besteira. Deixa eu xingar, deixa eu descarregar a raiva delas. Porque são pessoas emocionais. Eu já sou uma pessoa que sou um cara misantropo.
Eu sou um cara misantropo, eu sou um cara niilista. Então eu enxergo a vida de um ponto diferente. Eu enxergo a vida de um ponto diferente. Ó, eu não tenho uma bolinha aqui pra mostrar pra vocês, mas como eu posso tem meu fone aqui. Vou dar um exemplo aqui. Aqui, ó, é o planeta Terra. Exemplo, a bolinha, né? É o planeta Terra. Então, o ser humano, nesse pedacinho de pixel aqui, que é o planeta Terra, ele se acha gigantesco. Ele acha que porque ele tem uma Ferrari, ele é mais superior a um cara que mora na rua. O mendigo. Né? Muitas vezes esses caras que tem Ferrari, eles querem pagar de humanista também, né? Eles querem dar uma de bonzinho. Ah, eu ajudo as pessoas, eu sou um cara... Tem um misantropo, uma pessoa que faz filantropia, né? É um cara filantropo que ajuda a humanidade. Eu sou totalmente ao contrário. É cada um por si. É cada um por si. Por que cada um por si? Porque quando deu o BO da Diana Schussegel de Almeida, quando deu o BO da Diana Schussegel de Almeida, o que aconteceu? Todo mundo saiu fora. Todo mundo que gravou conteúdo com ela, que é muita coisa, não dá pra você apagar da noite pro dia, né? Todo mundo que gravou conteúdo, eu gravei conteúdo com ela, mas ela não chegou a postar nosso conteúdo, ela só postou trechos ali com o celular dela, mas a gravação original ficou com ela não postou por motivos de direitos autorais da minha imagem, e eu não assinei o documento, porque eu tava nas minhas correrias, nas minhas coisas, eu não consegui ir lá assinar o documento. O documento também podia ser assinado online, e ela também perguntou pra mim como é que fazia isso. E aí a gente teve uma divergência, porque eu vi ela postando vídeo com caras que ela gravou depois de mim, e postando, e eu fiquei um pouco irritado com isso, mas depois eu entendi. Eu tenho contas em sites e plataformas adultas, o Xvideo, tenho contas no OnlyFans, contas minhas, inclusive, eu posto mais no OnlyFans, e no Patreon também. Então a gente sabe que tem que ter uma assinatura para divulgar o conteúdo. Agora, o mais falso de tudo isso, o mais assim, falsidade que eu vi de tudo isso, a falsidade foi das pessoas que gravaram o conteúdo com ela, derrubaram a plataforma dela. Eu não sei nem se dá pra me colocar aqui. Depois eu vou tentar colocar. Derrubaram, tá? A plataforma dela de conteúdo adulto é o Clips for Sales, é o Clips Sales, né? Que vende vídeo de... Ele é um site conhecido por vender vídeo de fetiche, né? Então, logicamente que no site ela não tinha vídeo desse tipo. Que é um vídeo que você faz custom, que é um vídeo sob demanda. E aí esse vídeo custom, que é um vídeo customizado, não tem como você postar no site como o site do Clip for Sales, que é o Clip Sales, que é um site de vídeo de fetiche. Então nesse site ela tem vídeo de outras coisas, de práticas que dá pra você postar no site, senão o site não autorizaria ela a postar. E aí o que fizeram? Se juntaram ali, marcaram as páginas, as próprias domes, tá? O mais triste de tudo isso é as próprias domes que se juntaram, todas elas aí, uma maioria que gravou com ela, que conhece ela de alguma coisa, dominadora Findom, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês é o fetiche do Findom, tá? Eu queria conversar isso com vocês, eu vou conversar isso com vocês em breve. Que é um fetiche também, se for pra pensar, a gente pode até anular aí o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro. Tá bom? Porque você dá dinheiro pra uma pessoa, você não sabe o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. E aí você vai ser culpado porque você financiou aquela pessoa? Você entende? Ou você não sabe de onde vem a origem do dinheiro. Então, tem muita coisa errada nesse Brasil. Se a gente for falar a verdade mesmo, começar a mandar a Polícia Federal ao Ministério Público e abrir investigação pra todo mundo aí, todo mundo vai em cadeia, todo mundo vai estar preso. Todo mundo vai estar preso, tá? Se abrir uma investigação pública mesmo, séria, todo mundo vai estar preso. Vamos começar pelo STF. Vamos começar pelo STF? E aí? Aí ninguém... Opa, peraí. Aí as pessoas, peraí, vamos conversar, não é bem assim. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o caso do Daniel Vaccaro. Foi muito pior do que o Lula fez. O Lula foi inocentado, é verdade? Entre aspas, né? Fez uma manobra lá, tal, política, e acabou saindo.
Mas o Lula também é envolvido em coisa errada. Petrobras, né? Seu Lula, né? É envolvido com isso. E aí, Dilma também foi anunciada. Mano, tem muita coisa errada nesse país. Muita coisa errada nesse país. E aí, a minha comparação que irritou as pessoas que estão me xingando aí nos comentários do YouTube é porque eu falei, pô, é um fetiche, cara. Isso aí existe. Desde quando é mundo? Isso sempre existiu. Qual que é a novidade disso? Qual que é o espanto disso daí? Ah, mas é porque maltratou um animal silvestre, não sei o quê. As pessoas se espantam com tudo. Eu não me espanto com nada. Eu vejo as coisas e falo, tá, beleza, ok. Por que isso aconteceu? Por que isso acontece? Ah, é uma parafilia. Existem pessoas que gostam disso, tal, tá ok. Beleza, tá bom. As pessoas, inclusive, coitada da advogada, eu vou até começar a seguir ela agora, talvez, a advogada que defendeu o caso, ou tá defendendo, não sei se ela tá na causa ainda. Ela é uma advogada e o pessoal foi cobrar ela. Ela é uma advogada. E a galera foi lá culpar ela, sabe? Mandar mensagem no WhatsApp profissional da menina e falar, gente, você não sei o que, ofender ela com palavras de baixo calão, porque ela defendeu a causa da Diana Schusker. Tá certo isso? Cadê a humanidade que vocês tanto falam? Cadê a bondade que vocês tanto falam? Aí não tem bondade, né? Desejar o mal pro outro ser humano, aí não tem bondade. Igual o cristão também. É outra hipocrisia. É outra hipocrisia também. O cristão. Vou pegar uma água aqui. É outra hipocrisia também. Então existe muita hipocrisia dentro desse meio do fetiche, né? Não só no mundo do fetiche, mas dentro do conteúdo do mundo sem ser conteúdo, né? Existe uma hipocrisia muito grande na sociedade. Na sociedade, no mundo, com os seres humanos. Ser humano contraditório pra caramba. Ser humano contraditório pra caramba. Tem uma hipocrisia por trás. Entendeu? Só que aí as pessoas, opa, né? Finge que não vê. Finge que não enxergam. E o raciplay, como eu estava explicando para vocês, na minha visão, ele é um dos fetiches, assim, não vou falar que é um fetiche pesado, mas é um fetiche que é delicado porque um cara branco, ele pode muito bem se irritar com aquilo, falar, tô sofrendo racismo ao contrário, né, que eles falam, né? É o racismo ao contrário. E praticar violência contra pessoas negras. Certo? Porque o sexo, que nada mais é? O sexo, ele é algo que... O sexo, ele é algo que... Ele engloba o ego da pessoa, emoções, sentimento, carinho, aproximação, sentimento de posse. Porque se você falar que não tem no relacionamento um sentimento de posse, você está sendo mentiroso. Principalmente das mulheres, tá? É muito comum. Por que você acha que quando uma mulher pratica um crime contra um homem, a maioria dos crimes brutais que as mulheres praticam contra os homens, por que ela pretende cortar o Billy Johnson fora do cara? Ou jogar água quente no cara e depois, sei lá. Aquela mulher que esquartejou o cara lá, que era uma ex-prostituta, tá aí de exemplo. Então, o sexo ele é algo que mexe muito com as emoções de cada ser humano. Então, quando você mistura o sexo, que é tá englobado aí o fetiche, e aí você pega um outro lado emocional,
a empatia que as pessoas têm por animais fofinhos, né? Porque se for uma lesma, foda-se. Se for um caracol, foda-se. Se for um bicho que você não gosta, que você não tem feição por ele, que você não acha ele bonitinho, fofinho, foda-se, né? Foda-se. É bem assim, tá? E aí eu tô vendo uma patrulha de pessoas lá no X cancelando essa senhora, que dá pra ver que ela não tem. Ela não tem conhecimento. Ela não tem conhecimento. E aí estão indo atrás agora. É como se fosse uma, vamos dizer assim, uma caça às bruxas, né? Eu sou bruxo. Venham me caçar. Venham me caçar. É como se estivesse tendo uma caça às bruxas para essas pessoas que fazem esse conteúdo, estão indo atrás de cada... Geralmente está produzindo no YouTube, no Google, porque o Google permitiu. O Google, que é dono do YouTube, permitiu esse tipo de conteúdo lá. E aí, por eu expressar a minha opinião, eu sou um Monark 3.0, hein? Aí tem gente falando que o meu vídeo é discurso de ódio e incentivo à violência. Que vão até denunciar meu vídeo porque eu falei isso daí lá. Acho que eu até postei esse vídeo na minha conta do X, mas eu deletei minha conta porque eu tentei verificar a idade pra mim ver conteúdo adulto, pra mim ver conteúdos que tem restrição de idade. E aí o X simplesmente não quis deixar eu verificar minha idade, verificar meus documentos. E aí eu apaguei meio que pra limpar o cache, vou tentar ativar de novo pra ver se eu consigo ver. Mas teve muita gente aí que entrou na minha conta lá, tá até agora lá comentando, falando bobagem, pela uma opinião. Então quer dizer, eu tenho que ter opinião de vocês, eu tenho que achar que, beleza, vamos lutar pela causa animal, vamos defender os animais. Eu não tô falando que tem que matar os animais. Eu não falei nada disso. Em nenhum momento. Em nenhum momento eu incentivo essas coisas. Eu entendo que isso faz parte de um fetiche, eu entendo isso. É compreensível. Aí teve pessoas de dentro do fetiche falando que não faz parte do fetiche. É igual a direita se contradizendo, sabe? É igual a direita se contradizendo. Uma das partes desse fetiche que, num país como o nosso, que é um país subdesenvolvido, se não me engano, é um país desigual também, né? O Brasil é um país desigual. Eu não considero o Brasil um país pobre, não. O Brasil é um país desigual. Então o que acontece? Num país desigual como o Brasil, nosso país, que uns têm muitos, outros não tem nada, absolutamente nada, existe uma prática no fetiche. Agora vamos falar que isso não é fetiche, não. Não, isso não faz parte do fetiche, desperdiçar comida. E aí? Nem precisa ir pro fetiche, né? Dentro da pornografia mesmo, dentro de práticas sexuais tem isso. Que envolve comida, né? Que é o feeding. Que é o feeding, que é a alimentação. Ou food crush também. Desperdiçar comida, comer comida exageradamente, sem vontade, porque outras pessoas têm prazer em ver você comendo. Ou você pisando numa comida, esmagando uma comida. E aí? Cadê a galera que vai defender aí a fome? Que tem ONG disso, tem ONG pra tudo, né? Cadê a ONG das baratas, das formigas? Eu não vi até hoje. Se tiver aí, desculpe, mas até hoje eu não vi nenhuma ONG defendendo formiga, defendendo a proteção da formiga, a proteção da barata, a proteção do inseto. Eu nunca vi. Se vocês viram, me mandem aí o @ que eu vou seguir até. Porque são seres vivos igual nós. E aí? Cadê essas ONGs? Tem ONG disso? Tem ONG de fome. Então, dentro do fetiche, uma pessoa pegar uma comida, pisar em cima dessa comida, desperdiçar, porque tá desperdiçando, né? É um desperdício você pisar em comida, correto? Ou não é um desperdício você pisar em comida? Tem pessoas passando fome, morrendo por causa de falta de alimentação. E aí? Então é uma hipocrisia muito seletiva, cara. Eu poderia ficar falando aqui horas e horas, tá, sobre isso. Sobre o tanto de hipocrisia que tem. Inclusive eu sou ser humano, então eu tô sujeito a ser hipócrita em algum momento da minha vida. Eu tô sujeito a ser hipócrita em algum momento da minha vida.
Vou ver se eu faço uma live no TikTok hoje também. Mais tarde, ali pela madrugada, no TikTok e no Quai. Esse vídeo vai subir pro meu canal do YouTube. Porque eu não tenho medo, eu boto a minha cara a tapa, eu falo mesmo as coisas que eu sei. Tá? Então tem muita hipocrisia nesse meio. Muita hipocrisia nesse meio. Uma coisa que eu percebi há anos atrás, isso, que tem uma galera que posta vídeo de podologia no YouTube. Extração de unha encravada, né? Se eu colocar meu pé aqui é capaz até de eu tomar banho. Mas tem vídeo de extração de unha encravada, né? E o engraçado, na maioria, quem se sente atraída por isso, quem fala que é satisfatório, são mulheres. Mulheres têm prazer nisso. Logo eu deduzi, mulheres têm prazer em vídeo de unha encravada. Beleza. Entendi. Ok. Tá bom. É um outro ser humano que está sofrendo, é uma dor. Essa pessoa tem uma dor ali. Então você gostar disso, você se alimentar, é um sadismo, tá? É um sadismo. Eu tenho um pouco de dificuldade com sadismo e sadomasoquismo, né? Eu acho que o sadismo é gostar de ver, e o masoquismo é gostar de bater, alguma coisa assim. Eu sempre me confundo com esses termos aí, mas é a mesma coisa. Tudo que envolve dor, sofrimento, né? Então quer dizer, as mulheres gostam disso. Elas têm prazer nisso. É uma parafilia, uma filia, podemos dizer. Tem muito vídeo de mulher unha encravada, pelo encravado, extração de espinha. E aí a gente vai também falar que estão se satisfazendo vendo uma outra pessoa ali sofrer num procedimento médico, cirúrgico. Tem até vídeo de extração de cisto, sebáceo, é assim que fala, que tem pessoas que comentam lá, nossa, que delícia, nossa, que gostoso ver isso, nossa, que prazeroso, nossa, que coisa boa de ver. E aí? Vai entender a mente humana? Não, mas aí ninguém fala porra nenhuma, né? Aí eu não posso falar, coitado, aquela pessoa tá sofrendo de uma doença, você tá falando que isso é satisfatório? E aí eu vou lá, psicopata. Geralmente, quem tem essas pautas humanistas, quem tem essas pautas que defende os animais, essas coisas aí, tudo coisa da esquerda. Tudo a galera da esquerda. A galera que fala que é humanista, que é ativista social e o caralho quatro. São pessoas da esquerda que tem esse tipo de pensamento. Então, o que eu vejo? Eu vejo sobre isso daí. Que existe uma hipocrisia, como eu expliquei nos No Bunny, que geralmente são mulheres brancas, loiras, que elas fazem sexo com homens negros, porque isso dentro do fetiche é o que falam, né? E você acha que isso não vai gerar um racismo? Quando a galera do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fala que eles têm orgulho da cultura alemã deles lá, Santa Catarina, né? O Rio Grande do Sul é mais Argentina, né? Vem um monte de pessoa militar, nossa, racismo, tá saudando o bigodinho, porque fala que Santa Catarina é colônia alemã. E aí? Então tem gente para militar sobre absolutamente qualquer besteira, que eles acham que tem que lutar por aquela causa. E eu acredito que é uma medida desproporcional que estão fazendo com a Jocilene, eu não decorei nem o nome dessa moça, é um canal dela do YouTube que ela até desativou, coitada. Pelas ameaças, pressões. Gravou um vídeo se desculpando, mas não adiantou nada, porque é o ódio do bem, né? É o ódio do bem. É a esquerda, essa é a esquerda. Essa é a esquerda. É o ódio do bem, né? É o mesmo ódio que enaltece o Babu e fala que o Babu cometeu assédio sexual. Assédio, né? Não abuso, né? Porque ele comentou uma coisinha lá, pegou no braço da menina, nossa, abuso. Ele cometeu abuso porque ele fez isso. É a mesma turminha que faz isso. É a mesma turminha que faz isso. É a mesma turminha que faz isso. Né?
Então tem muita hipocrisia por trás, tá? Muita hipocrisia por trás disso. O fetiche de raça play, ele é um fetiche que ele incentiva sim o racismo. E é um racismo que, por muitas vezes, enaltece o homem negro, enaltece a mulher branca, e a mulher preta vai lá pra baixo. É só tratada como objeto sexual também. Mais nada. E aí a gente sabe muito bem, né? Quando coloca uma mulher negra, por mais que ela seja muito bonita, pela propaganda, pela lavagem cerebral que a gente passou, pelo brainwash que a gente passou, a gente acha que a mulher branca é mais bonita que a preta. No coletivo, tá? Porque isso é algo de gosto de cada um. Mas no coletivo vão falar que não, as brancas são melhores. As nórdicas, né? São melhores do que as pretas, do que as africanas. São mais bonitas. Entende? Então tem uma hipocrisia gigantesca por trás. Uma hipocrisia gigantesca por trás disso que está acontecendo. Eu vou tentar colocar aqui para me comentar sobre o caso. Tem que tomar cuidado para não colocar um nude aqui, né? Deixa eu achar aqui a foto dessa moça que está sendo investigada, né? Ela está sendo investigada. Saiu até já no jornal aí da Record. Saiu em alguns portais, páginas estão divulgando, estão falando. Essa moça aqui, ó. Vamos colocar a foto dela pra gente conversar. Pronto, aqui, ó. Vamos lá. Essa moça aí, ó, que vocês estão vendo. Quem chega na live agora vai achar que eu tô fazendo o que os NPCs estão fazendo, né? Estão descendo o pau na moça, estão falando que ela é uma assassina, que ela é isso, que ela é aquilo. Eu não vejo dessa forma. Eu não enxergo dessa forma. Tá? Inclusive, se eu não me engano, ela tem até uma filha ou 2 filhos. Uma filha de 2 anos, não sei, alguma coisa do tipo assim. Então já exporam a foto dela, já exporam o conteúdo dela aí na Record, porque jornalista, emissoras vivem de matérias, né? Eles vivem disso. E aí, então, tô julgando essa moça aí porque ela postou um vídeo. Vários vídeos, né? Vários conteúdos de abuso, né? Eu vou falar como as pessoas falam, né? Tortura, abuso aos animais, violência contra os animais, chamando a coitada até de demônio, né? Porque demônio tem um sentido pejorativo, né? Da cultura judaica que todo mundo associa ao mal, né? Então o que acontece? Na minha opinião, vocês estão equivocados, estão exagerados, porque essa senhora, ainda se ela fosse uma pessoa do meio fetichista, você podia falar alguma coisa, né? Pô, ela do meio fetichista, tinha malandragem do meio fetichista, podia dar uma... Mas uma mulher dessa da roça, uma mulher do interior aí que morava lá no Rio Grande do Norte, ela é natural de um outro lugar, dá pra perceber até pelo sotaque, o jeito que ela se comunica. Ela tem uma dificuldade ali na fala dela, na hora de se expressar. E aí você atacar um ser humano que tem uma vida... 44 anos essa senhora tem. 44 anos aí. Então ela descobriu que as pessoas gostavam do tipo de conteúdo que ela fazia, né? E no interior, para quem não é da roça, é muito comum você destroncar uma galinha, matar uma galinha. É comum você ir lá matar uma galinha, destroncar a galinha. Mas não, porque as pessoas têm um certo tabu e um problema com a sexualidade delas. Quando você associa fetiche com tabu com animais, é o combustível para vitimização, para o lado emocional e emotivo das pessoas começarem a chorar, né? Começarem a tomar partido, né? Para essa causa animal, né? Só que é uma causa animal seletiva. Como eu falei, uma causa animal seletiva, porque se for um cachorro, todo mundo para. É muito diferente, veja bem, é diferente de você pegar meia dúzia de playboy, que é o caso lá da orelha lá, ou 4 playboys, sei lá, 3 playboys, 3, né? Eram 3, né? Que tá envolvido.
Vou colocar meia dúzia, para ficar mais fácil para vocês entenderem. É a mesma coisa que eu pegar meia dúzia de playboy. É diferente, tá? Olha a situação. O cara que poderia estar estudando, poderia estar se preparando para o vestibular, ou estar numa faculdade. Não, o cara está pensando em fazer arruaça, fazer desordem, fazer o caos. Então é diferente, não tem, você não pode comparar o Orelha, o caso do Orelha, com o caso de relacionado a fetiche. E outra, até agora, pelo que eu vi, não foi cachorro, não foi gato. Poderia ser. E aí poderia responder criminalmente, porque são leis que existem. Então lei é para ser seguida, né? Então se você matou um animal, você está cometendo um crime. Então você tem que pagar por esse crime. É muito diferente. Olha só que abismo. Aí você pega um animal silvestre. Você pega um animal silvestre que não é um animal doméstico. E aí você pratica esse ato contra esse animal e você fala que você está sendo um assassino. É diferente. É causas, circunstâncias muito diferentes. Muito diferentes. E existe uma hipocrisia colossal por trás disso. Colossal. Existe uma diferença colossal por trás disso. Então essa senhora aí tem a sua vida. Agora, mais uma que vai ter a vida virada de cabeça para baixo por causa dessas ONGs que ficam fiscalizando se você fez qualquer coisa ali com qualquer bicho. Qualquer bicho não, né? Porque se for uma lesma ninguém liga. Se for um caracol, um sapo que as pessoas usam para fazer macumba, né? E eu sou do axé, tá? A minha guia aqui, ó. Eu sou do axé. Eu sou filho de Exu. E aí? Aí não, aí pode, né? Aí você pode matar um boi, você pode matar uma cabra, pode cortar pra não sei quem, que eles falam que é cortar pra Exu, fazer um monte de parada lá. Não, aí pode, é religiosidade. Religiosidade, né? Aí pode. E seitas, os caras faz coisa muito pior, tá? Em seita. E aí? Aí vocês não falam nada, aí não tem ninguém indo lá militar, né? Não tem ninguém comentando sobre isso, né? Porque senão vai ser o quê? Ah, vai ser racismo, né? Se você for criticar, né? E aí que a gente volta novamente. A gente volta novamente pra causa do raciplay. O raciplay é um fetiche muito... que acontece muito na gringa, tá? Nos Estados Unidos aí da América. É um fetiche que, como eu disse, é um fetiche que a pessoa se sente... Ela gosta de humilhar, ou gosta de se sentir humilhada sendo tratada pela sua raça. E tem as derivações, né? Que é você falar de asiático, falar também de religião também, que aí já entra em uma outra escala, né? Que não seria um raciplay, né? Seria um outro tipo de fetiche. Muita pessoa mexe com isso, falando do Islã, hijab. Então tem toda uma indústria por trás, todo um mecanismo que existe por trás aí dessa indústria. Só que as pessoas, fingem que eu não tô vendo. Não, eu não tô vendo isso, eu não tô vendo aquilo. Né? Então, beleza, vamos lá, vamos começar pelo STF então. Então, começando pelo STF, Ministério Público, investigar todo mundo, Polícia Federal, quebra de sigilo telefônico, né? Sigilo bancário também, por que não? Para ver quem financia, para que foi o dinheiro. E a próxima live vai ser falando do Findle, né? Que é quase a mesma coisa que o Sugar Daddy, só que tem um contexto diferente, tá? O Sugar Daddy ele tem um contexto um pouco diferente aí do Findle. Então a gente vai pegar, a gente vai fazer uma live falando dessas coisas aí. Vai quebrar todos esses paradigmas que vocês têm na cabeça. E podem continuar chorando aí, falando que eu falei que é mimimi mesmo. É causa animal seletiva. Tá? Causa animal seletiva. Porque se for um outro tipo de animal, se for para um culto religioso, as pessoas tentam
passar um pano. Passa um pano. E tem oferendas aí que as pessoas fazem que é muito brutal, né? Que a gente vê por aí. Eu sou bruxo. Eu sou bruxo. Eu entendo o que significa cada tipo de oferenda que a pessoa está fazendo. Oferenda de demanda, proteção, para ganhar dinheiro, para a pessoa se tornar invisível na frente dos inimigos. Eu sei. E aí precisa fazer o quê? Nesses tipos de rituais, sacrifício de animais, né? E em alguns outros casos, até mais graves, a gente sabe muito bem o que acontece. Vou falar aqui adenocromo, vocês devem saber mais ou menos o que é, né? O adenocromo, né? Então existe uma hipocrisia muito grande por trás disso, tá? Uma hipocrisia gigantesca. Uma hipocrisia gigantesca por trás do fetiche de conteúdo adulto. Existe uma hipocrisia gigantesca da sociedade. Se a gente pegar a Bíblia do Antigo Testamento, tem muita coisa ali também que o famoso bode expiatório, né? E aí? O jejum do Yom Kippur, né? E aí? As pessoas seguem coisas sem saber. A Páscoa mesmo, tem muita coisa cabalística na Páscoa. Carnaval. Mas as pessoas fingem que não. Não. Vamos se juntar aqui, levantar uma bandeira. Todo mundo é azul, vamos ser contra o verde. Todo mundo é verde, vamos ser contra o azul. As pessoas querem pertencer a algo, mas não querem pensar. Elas querem pertencer a algo, mas não querem pensar. Não querem ter senso crítico. Né? E aí? Reflitam.